Nós precisamos conhecer o nosso inimigo e suas artimanhas. E olhando para esse texto, você vai perceber como de uma forma sutil, todavia desprezível, o diabo está destruindo a vida de tantas pessoas. E muitas vezes, inclusive, a minha e a sua, porque estamos vulneráveis. Algumas vezes somos marionetes em suas mãos. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa se tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Espírito Santo, eu sei que o inimigo, ele é manipulador. E ele nos induz ao erro. E ele tem devorado muitas vidas. Mas nós estamos aqui na tua presença. Nos livre, ó Pai, da fúria de Satanás, de suas ciladas, das suas armadilhas. Cobre-nos com o teu sangue, nos dê discernimento. Abra os nossos olhos para que venhamos perceber o precipício que está à nossa frente. É o que eu te peço, ministra essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que o primeiro ato de manipulação de Satanás não aconteceu no jardim do Éden. A primeira atitude que demonstrou a ação diabólica em Satanás foi quando ele decidiu colocar o seu trono acima do de Deus. Nós estamos cercados por pessoas tóxicas, pessoas narcisistas, manipuladoras. E essas pessoas, elas são assim porque o diabo tem encontrado nelas brecha, vulnerabilidade, contaminação, legalidade para agir em suas vidas. O texto começa dizendo: sede sóbrios. O apóstolo Pedro, ao escrever esta carta, ele tem em mente que se você se contaminar com este mundo, você está dando legalidade para Satanás, que é o seu adversário, entrar na sua vida. Conta-se uma história sobre um homem que certa vez decidiu vender a sua casa. E ele pediu 10 mil reais. Era uma pequena casa, apenas um barraco. E chegou alguém para comprar esta casa. E esta pessoa lhe disse: eu não tenho 10, eu tenho 5 mil. Você me vende por 5? Ele disse: eu vendo por 5. Se você deixar um prego dentro desta casa. A casa é sua por 5 mil, mas o prego é meu. Ele disse: é apenas um prego? Eu vou deixar esse prego. Você promete que nunca vai ter esse prego? Prometo. Passou-se alguns anos, aquele homem voltou e disse: aonde está o prego? Porque a casa lhe pertence, mas o prego é meu. E o rapaz trouxe ele até o prego e disse: olha aqui, o seu prego. O combinado foi que a casa era minha, mas o prego era seu. E então, o dono do prego foi lá fora, pegou uma carniça e um cachorro morto e pendurou no prego. E o dono da casa disse: o que é que você está fazendo? Não é possível viver dentro dessa casa, desse barraco, com essa carniça. E o dono do prego disse: a casa é sua, mas o prego é meu, e com o meu prego eu faço o que eu quiser. Resultado:
Aquele que agora era o dono da casa precisou vender a casa por R$1.000. O que isso significa? Que se você deixar apenas um prego, uma brecha aberta, uma porta escancarada para o diabo, você está dando legalidade, você está assinando uma procuração para ele destruir a sua vida. Quando eu vou ali na bica, eu não fico com medo do leão, dos animais ferozes que tem naquele lugar, porque eles estão dentro de uma jaula. Eu tenho uma sensação que eu estou protegido, eu não estou vulnerável. Então, quando você está com Deus, você anda por todos os lugares, você passa perto do leão, mas você sabe que o leão não pode lhe tocar. Naquele lugar, nós colocamos as mãos nos vidros. Não temos medo, porque sabemos que o leão não pode passar. Ultrapassar, por mais forte que ele seja, mas o ser humano, com a sua inteligência vinda do Criador, ele conseguiu criar material tão resistente que impede que o leão possa ultrapassar. E Deus, ele tem força, poder para impedir o inimigo de lhe devorar. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus dizendo: olha, seja sóbrio, vigie, porque o diabo está ao vosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Eles acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Mas ao nosso derredor está o diabo procurando uma brecha, um ponto de vulnerabilidade para nos destruir. Nós sabemos que, no princípio, antes de todas as coisas serem formadas, estava o diabo no céu. Ele era um querubim ungido. Entre os anjos não havia um ser mais resplandecente, mais glorioso, como Lúcifer. Mas ele manipulou a terça parte do céu, e quando ele foi lançado do céu para a terra, a palavra do Senhor nos diz que ele arrastou consigo a terça parte do céu. Muitos anjos se tornaram demônios, porque o seguiram. Então existe sim uma influência satânica que age na vida dos nossos filhos, que age em nossas vidas. Em um momento de fragilidade é o suficiente para destruir algo que nós passamos anos construindo. No jardim do Éden, Deus disse a Adão: não coma deste fruto, desfrute de tudo que está na terra, viva uma vida agradável, mas não coma deste fruto. Mas Adão desobedeceu a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Eva, ludibriada, manipulada pela serpente, a serpente, ela costumeiramente distorce a verdade. Ela coloca dúvidas no seu coração. Ela começa a perguntar a Eva: foi assim mesmo que Deus falou? Você não entendeu errado? E dessa maneira a serpente conseguiu manipular. E Eva manipulou Adão e disse: olha, eu comi do fruto, mas nada me aconteceu. Quantos homens estão sendo manipulados por mulheres diabólicas? Estão reféns, acorrentados, algemados. Mulheres que estão sendo também ludibriadas em relacionamentos tóxicos. Homens que agridem com palavras, com ações, verbalmente e fisicamente. Depois se ajoelham e pedem perdão, e entregam presentes. Existem muitos que estão cheios do mal, habitam neles Satanás, espírito maligno se apoderaram de sua vida, e eles, assim como o diabo, tornam-se mestres da manipulação.
Você já viu como os golpistas, aqueles que saqueiam e roubam milhões, eles são manipuladores? Um dos ambientes da Terra onde você vai encontrar talvez o maior número de manipuladores por metro quadrado é em Brasília. Eu pensei que era dentro do presídio. E ali dentro do presídio existem muitas pessoas que tentam lhe manipular. Em hospitais, pessoas que estão doentes e tentam lhe manipular. Você já foi tentar salvar alguém que está morrendo, que está se afogando? Se você não tiver experiência, se você não souber como salvar esta pessoa, ela vai lhe matar antes mesmo que você tenha a oportunidade de salvá-la. Nós sabemos que muitos políticos, as autoridades deste país e de outros lugares no mundo inteiro, são mestres da manipulação. Para alcançar o poder, eles mentem dissimuladamente. Eles estão ludibriando o povo, são populistas. Dizem que são os pais dos pobres. Dizem que se preocupam com as necessidades daqueles que estão sofrendo, mas não, eles estão preocupados com as suas próprias necessidades. Eles estão pensando em seu próprio ventre. Olhando para esse texto, nós entendemos que nós estamos cercados por pessoas ímpias que não temem, não respeitam a Deus. E precisamos de discernimento para não sermos manipulados. Podemos ser manipulados dentro da nossa casa. Por esses dias eu vi uma criança, e se essa criança tinha 4 anos, tinha muito. Era pequena, mas eu vi esta criança manipular o seu pai, um homem já com cabelo branco, eu não sei se era pai ou avô. Eu vi ele manipular a sua mãe. Ele fez um show, e para que o show não continuasse, aqueles que estavam com ele tinham que fazer a sua vontade. Crianças manipulam seus pais. Pais manipulam seus filhos. Estamos diante de tantas situações, alienações parentais. Filhos que são colocados contra o seu cônjuge. Os pais se utilizam dos seus filhos quando travam uma guerra dentro de casa e colocam o filho contra o marido. A mulher termina usando o filho como uma ferramenta. O marido coloca o filho como a mulher e faz as pessoas marionetes. Um dos maiores perigos que nós vivemos, irmão, é ficar parecidos com Satanás. Se você é uma pessoa manipuladora, uma pessoa tóxica, que só quer as coisas do seu jeito, tudo tem que ser no seu formato, você precisa olhar para esse texto e pedir a Deus graça. Pedir a Deus que lhe liberte da manipulação. E o problema do manipulador é que ele não acha que ele é manipulador. Ele acha que ele é a vítima. E o manipulador é que está lhe manipulando. Todas as vezes que você pensar que você é uma vítima, saiba que você não passa de um manipulador. Porque o que mais o inimigo se utiliza para manipular alguém é a sua dor. É o seu sofrimento. Você vai ver que a maioria dos homens se envolvem em um relacionamento tóxico com uma mulher perigosa, aquela mulher que é dissimulada, é quando ele está fragilizado. É quando ele está vulnerável, é quando ele está angustiado, ele se torna uma presa fácil. Os golpistas, eles procuram pessoas mais vulneráveis. Por quê? As pessoas que estão avançadas em sua idade são os melhores alvos dos golpistas. Porque eles sabem que é mais fácil de serem manipulados. Não conhecem das leis. E eles mentem descaradamente. São dissimulados, eles agem na surdina. E eu convido você a nesta noite perceber que quantas vezes nós estamos sendo tomados por esse sentimento de manipulação.
E todos os dias eu me olho no espelho e eu digo, Deus, me liberte deste sentimento. Porque quem age na manipulação, irmão, é Satanás. Quem se manifesta para que você alcance seus objetivos é Satanás, não é Deus. Quando você começa a fazer gambiarra, quando você não respeita o direito alheio, quando você ultrapassa todos os seus limites e o limite dos outros que lhe cercam para alcançar o seu objetivo, você se tornou um narcisista, você só se preocupa com você mesmo. Eu não estou pregando aqui para vocês, eu estou pregando para mim. Porque se eu não tiver cuidado, irmão, eu me torno um psicopata, frio, que só me preocupo com o meu próprio desejo, que não leva em consideração o sentimento alheio, as necessidades daqueles que me cercam, como um rolo compressor, como um trator, a gente sai passando por cima de todo mundo para chegar onde desejamos. E esse sentimento é diabólico. E quanto mais eu estudo, irmão, eu percebo que Satanás, ele nos induz, e quanto maior o seu conhecimento, a manipular. Quantos pastores manipulam os seus fiéis com a Bíblia? Quantas igrejas se tornaram seitas? Muitos que chegaram com um desejo genuíno em seu coração, agora sendo manipulados, angustiados, como marionetes, se encontram distante de Deus. E a pergunta que eu lhe faço nesta noite, como é que você se vê? Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Eu me vejo como uma pessoa que, se não tiver cuidado, se não buscar e não estiver constantemente na presença do Senhor, manifestará sinais de manipulação. A gente quer que os que nos cercam sintam dó, sintam pena. O vitimismo é uma das maiores ferramentas do manipulador. Você já viu como é que o manipulador ele chega para lhe fazer um pedido? Ele chega bem manso. Faça isso para mim. Aí se você não faz, ele se revela, ele mostra as garras. Então, se você porventura quer trabalhar esse sentimento diabólico do inferno na sua vida, aprenda a receber um não. Eu vinha conversando com a irmã Lindalva justamente sobre isso. Que muitas vezes a gente tem dificuldade de receber um não e de dizer não. Sabe, irmão, aprenda a dizer não. Porque toda vez que você disser não, o verdadeiro caráter do manipulador, a face dele se transforma. Diga não para um manipulador, ele não aceita, é igual um pirralho mimado. Quando a manifestação de Satanás está na sua vida, ele não aceita não. Eu aprendi, irmão, que o não deve me incomodar. O não é Deus me preservando. O não é Deus me guiando por outra direção. Então, toda vez que eu recebo um não, Deus não está no controle de todas as coisas? Então, se eu recebo um não aqui de alguém, eu simplesmente olho para essa pessoa e eu digo, ela está sendo boca de Deus para a minha vida. Quem sabe isso não está acontecendo porque Deus tem outro caminho, é outro percurso, eu que estava indo na direção errada, porque tudo tem que ser do nosso jeito, irmão. Porque o mundo tem que girar ao nosso redor, que nós venhamos desfrutar do não de Deus. Teve um dia que eu estava tão angustiado em casa, que eu orei, eu disse, Senhor, tanto não eu tenho recebido. Aí Diogo era tão pequenininho, ele sai cantando, se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, para mim está perfeito. Se ele não responder, eu vou entender que ele tem um plano. E ele começa a cantar que um novo dia virá. Eu olho para ele e digo, menino, o que é isso? E eu sei que o Espírito Santo tinha tomado conta do meu filho. O não de Deus te preserva. Há cerca de mais ou menos 20 anos atrás, a minha mãe ministrou uma palavra em uma igreja ali, próxima à linha do trem, Vaza Nova. E sabe aquela palavra que lhe pega de jeito? Você escuta muitas mensagens, né? Mas tem um dia que a palavra te pega de jeito. E naquele dia ela ministrou uma palavra sobre o momento em que Noé entra na arca e Deus fecha a porta por fora.
Eu sei que aquele dia Deus ministrou fortemente ao meu coração. Atrás de uma porta fechada tem proteção. Atrás de uma porta fechada, Deus fez a provisão na casa da viúva. Atrás de uma porta fechada, houve a manifestação da glória de Deus entre os apóstolos, entre aqueles que estavam reunidos buscando a face do Senhor. Atrás de uma porta fechada, Deus poupou Noé e toda a sua família daquele grande dilúvio. Então, quando uma porta se fecha, irmão, é o cuidado de Deus. Quando alguém diz não para você, por mais que você queira ouvir um sim, sabe o que é o cuidado de Deus? Antigamente, quando eu queria que algo acontecesse, irmão, mas eu orava incessantemente. Aí hoje eu faço uma oração tão simples. Irmão, quando foi ontem, eu cheguei para minha mãe, eu disse: mãe, eu acho que não é melhor a gente fazer esse culto hoje não. Não estou sentindo, mãe, vamos deixar para outro dia. Imediatamente, sabe aquela ré que você engata, porque o Espírito Santo ministrou o seu coração? Eu tinha olhado pela manhã a previsão do tempo, e na previsão do tempo dizia que não ia chover, nem 1 milímetro. Irmão, cancelamos o culto. 8 horas, uma torrente de águas cai sobre Tibiri. Então houve um equívoco na previsão do tempo, e se nós tivéssemos realizado o culto, passaríamos por um grande vexame. Eu fui na praça, e quando eu cheguei na praça, tinha um trio elétrico, outra igreja estava realizando um avanço missionário. O que é que nós íamos fazer com uma pequena caixa de som ao lado de um trio elétrico? Irmão, como eu agradeci a Deus pelo não. Como eu agradeci a Deus pelo não. Eu digo: muito obrigado, Senhor, porque eu ia passar um vexame, carregando essas caixas na cabeça, diante de uma grande chuva. Eu ia passar um vexame, como é que nós iríamos fazer um culto ao lado de um trio elétrico? Deus já estava usando outra igreja para semear o evangelho naquela praça. E de uma hora para outra ele disse não. Eu olhei para minha mãe e acho que ela no momento nem entendeu, porque eu estava dizendo não, mas eu simplesmente disse: não, mãe, vou cancelar agora. E imediatamente já mandei no grupo da igreja, os pastores. E tem coisa que Deus manda você fazer, irmão, que você não entende. Eu estava ali na época das pessoas, caminhando, e Deus disse: pare. Eu disse: parar por quê? Eu não sabia porque Ele tinha mandado que eu parasse. Mas, irmão, quando eu vi a voz de Deus, e você escuta Ele falando com você, quando eu vi Deus dizendo pare, eu parei imediatamente, irmão. Do subsolo de um prédio saiu um carro em alta velocidade. Se eu não tivesse ouvido o não de Deus, eu tivesse tentado entender, hoje eu não estava aqui. Aquele carro tinha passado por cima de mim. Deus usa muito a boca do meu filho. Muitas vezes eu vou fazer algo e ele é usado por Deus. Eu ia para um determinado lugar e toda vez eu gosto de ir para esse lugar. E eu disse: olha, Diogo, eu tive um sonho que algo de mal me acontecia nesse lugar. E muitas vezes eu tentei ir para esse lugar e o Diogo toda vez diz: pai, o senhor lembra do sonho? Vá não, pai, deixe de ser desobediente. Sabe o que é um filho puxando sua orelha, irmão? Pai, eu não quero que nada de mal lhe aconteça. Irmão, e quando eu escuto ele falando, eu sei que não é Diogo falando, é o Espírito Santo através da boca dele. Não despreze os mensageiros do Senhor. Talvez minha avó não saiba, mas Deus usa ela poderosamente para a minha vida. A pequena conversa que eu tenho com a irmã Lindalva dentro do carro, Deus usa poderosamente sua vida para mim. A senhora prega para mim antes de eu pregar para a senhora. Como Deus usa minha mãe, como Deus usa meu pai. Antes das coisas acontecerem, Deus já revela a minha mãe. Minha mãe diz: ó, Diego, isso vai acontecer lá na frente, ó, já começa a mudar a rota, já começa a se proteger. Como Deus usa ela para a minha vida. Mas, irmão, esse sentimento, essa ação diabólica do inferno, de manipulação, de manter o controle. Isso aqui é o controle da televisão, irmão. Como a gente gosta disso, né? A gente gosta de estar mudando de canal, aumentando o volume. Ué, a gente gosta do controle, irmão. Mas entrega o controle da sua vida a Deus. Entregue o controle da sua vida a Deus. O manipulador é aquele que não entrega o controle. É aquele que não confia. Mas quem descansa no Senhor entrega o controle. Eu viajei com meu pai por esses dias.
Eu sentei no banco do passageiro e eu desfrutei de toda a viagem. Porque eu sei que ele é um motorista excelente. Foi ele que me ensinou a dirigir. Tudo que eu sei, eu lembro dos seus ensinamentos. Eu replico o que ele vem fazendo no trânsito há muitos anos. E viajando com ele, irmão, pensa como eu descansei. Agora eu sei que se fosse o meu filho no volante, irmão, eu acho que eu não dormia não, vozinha. Eu fico, ei Diogo, cuidado, olha, freio, acelerador, vira a esquina. Por quê, irmão? Não é uma criança habilitada. Não sabe dirigir ainda perfeitamente como os demais. Eu lembro que minha avó, ela dizia assim, Diego, no dia que você tiver carta, e carta para ela é a CNH, é a habilitação, eu ando com você para todo lugar. Agora, sem habilitação, não conta comigo não. Olha, não ando com você sem habilitação. E quando eu recebi minha habilitação, eu disse, olha minha avó, agora eu sou um homem habilitado. E ela nunca reclamou, irmão, vai para todo lugar comigo. Porque agora eu estou habilitado. Mas antes ela disse, não, eu não vou morrer não. Vou arriscar minha vida andando com você no carro não. Mas depois que você estiver habilitado, conta comigo. Eu nunca ouvi ela reclamar, ô Diego, vai acontecer um acidente. Eu quero que você entenda, mediante a palavra do Senhor, irmão, que quando você está confiante, quando você está seguro, quando você está em descanso nos braços do Senhor, você não precisa manter o controle. Será que Deus não sabe o que está fazendo, irmão Lindalva? Será que Ele não sabe, vozinha? Será que Ele não sabe? Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu tinha um projeto para começar esse podcast, montar esse estúdio há cerca de 1 ano atrás. Eu fiz 23 episódios, investi muito dinheiro nesses episódios, paguei um dos melhores estúdios de João Pessoa, e eu disse, quando eu terminar eu monto o estúdio. Deus nos abençoou muito, naquela época eu poderia ter montado o estúdio, tinha mais condição do que hoje. E o que aconteceu, irmão? Quando eu terminei o último episódio, Deus disse, cancele tudo, não faça nada, porque eu tenho outra direção para a sua vida. Se eu tivesse montado o estúdio, tinha sido em João Pessoa. Deus soprou o vento, me trouxe para Tibiri. E agora estamos montando esse estúdio aqui. E eu não sei, irmão, na minha concepção, a gente faz planos. Porque eu creio assim, se Deus não falou nada, vá fazendo seus planos. Agora, se Deus falou, irmão, engata a marcha ré e recue. Deus não falou nada. Eu disse, só terça-feira nós começamos o podcast. Sábados começamos o devocional diário. Eu sei não, irmão, pode ser daqui a 1 ano. Enquanto Deus não der o aval, eu vou fazer o plano. Se porventura chegar terça-feira e Ele der o aval, dizer comece, eu vou começar. Senão eu vou recuar, eu vou mudar a rota, eu vou mudar a direção. Porque eu não posso, irmão, ser manipulado, seduzido por Satanás. Porque você sabe o que Deus mais preza na vida dos seus servos? Não se engane, não é o sacrifício, é a obediência. Muitas vezes o meu filho faz tantas coisas por mim, eu tenho um filho maravilhoso, extraordinário, não tenho o que falar do Diogo. Mas eu lembro de uma palavra que minha mãe dizia quando eu era pequeno. Ela dizia, quer me agradar? Não se preocupe em comprar nenhum presente para mim, me obedeça. Me respeite. O que é que vale para uma mãe, irmão? Dia das Mães, quando chega, vem o filho com presentes caríssimos, né? Mas o que é que vale para uma mãe? É um presente caro ou um filho obediente? E o que é que vale para Deus, irmão? Será que tem alguma coisa que você pode dar para Deus que Deus já não tenha? Então o que vale para Deus é o seu sacrifício de tolo? Ou o que vale para Deus é a sua devoção, é a sua obediência, é a sua submissão? Alguns dias atrás eu vi um homem muito experiente, já com os seus cabelos brancos, dizendo, olha, se Deus mandar eu fazer, eu não faço mais. Eu já fiz muito, mas hoje eu não faço mais. Eu olhando para ele, eu pensei comigo mesmo, ele necessita, urgentemente, ele precisa nascer de novo. Ah, irmão, como é difícil ser guiado pelo Espírito Santo. Como é difícil, irmão. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo, irmão, vive fora da sua realidade. Tinha necessidade, irmão, de nós estarmos colocando câmera por tudo quanto é lado, tá organizando. Não, irmão, para mim eu queria fazer outra coisa. Eu queria estar de porta em porta batendo, e Deus disse assim, Diego, está chegando um tempo que o trabalho não é porta em porta. O trabalho é nas telas, é de tela em tela. Está chegando um tempo, Diego, que
nações serão evangelizadas através das telas. Então, se Deus está nos dando essa visão, irmão, nós não sabemos se vai se levantar uma perseguição contra a igreja. Hoje a pastora estava lendo uma lei que está sendo sancionada para que todos, de 6 em 6 meses, aqueles que lidam com crianças dentro da igreja, eles possam fazer uma reavaliação, eles possam, perante a justiça, apresentar os seus antecedentes criminais. E aos nossos olhos parece algo muito bom, maravilhoso. Mas, irmãos, a verdade é que quando o Estado começa a interferir na igreja, isso nunca é benéfico. Porque, irmão, quem são os pastores de hoje? Homens que foram pedófilos, homens que têm um passado tenebroso. Deus não transforma? Deus não muda o caráter? De que vale os antecedentes criminais para quem Deus transformou a vida? O velho homem, a velha Lindalva, o velho Diogo é o mesmo de hoje? Não. Mas o Estado, ele diz, não, olha, agora precisa de antecedentes criminais. E quantos pastores serão destituídos de suas igrejas? Porque muitos são ex-presidiários, acusados de crimes gravíssimos. Nenhum antecedente. Mas aos nossos olhos é uma lei muito boa, mas não é, irmão. Porque quando o Estado, ele quer regulamentar a igreja, é uma interferência pública no seio religioso. Então parece algo normal, mas não é, é uma ação diabólica do inferno. Você vê que na pandemia as igrejas foram ordenadas, mesmo sendo essenciais, obrigaram as igrejas a baixar as portas. Na Coreia do Norte, o pai do Kim Jong-un, quando começou a trazer o comunismo para a Coreia, ele chamou todos os pastores de grandes igrejas, foram responsáveis na época por implementar o comunismo. Mas na história nós sabemos que logo após ele implementar o comunismo na Coreia, ele fechou todas as igrejas. Hoje quem é encontrado com a Bíblia na Coreia do Norte é executado. Então nós sabemos o que está vindo por aí. Nós sabemos que Satanás, ele emerge na manipulação. Ele age de uma forma disfarçada. Ele diz, nós não estamos preocupados, nós estamos preocupados com as minorias, com o LGBTQIA+. Nós estamos preocupados com os índios, mas tudo isso são projetos disfarçados para trazer danos à igreja. Olha a separação, olha a divisão que hoje existe no nosso meio. Então que você olhe para as Escrituras, olhe para esse texto que nos deixa registrado o apóstolo Pedro e perceba que o inimigo, ele está como um leão buscando a quem possa tragar. Lá em 1 Coríntios, a palavra do Senhor nos diz, não ignoreis os planos, as artimanhas do inimigo. Então que você saiba que o inimigo, ele quer te atacar dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu caminho, no seu trajeto, por onde você tem andado, ele quer lhe atacar. E se ele encontrar uma brecha, se ele encontrar uma vulnerabilidade em você, ele vai lhe destruir. Então se mantenha sóbrio e vigilante. A palavra do Senhor nos diz, orai e vigiai. Orai e vigiai. E resistir com firmeza ao inimigo e ele fugirá de vós. Você crê que o inimigo vai fugir de você? Porque eu creio. Hoje eu celebro 24 quilos perdidos para a glória do Senhor. Mas quantas vezes eu fui tentado, seduzido
manipulado, e o inimigo diz, não, não tem nada a ver não, faz isso, dá uma relaxada na dieta, dá uma relaxada nos exercícios. Não, ninguém vai perceber não, mas o que é que eu digo? Eu estou mentindo para mim. Eu estou mentindo, tentando mentir para meu Deus, é impossível, mas a gente tenta também argumentar com Deus. Então abra os olhos, irmãos, e saiba que o que Deus tem preparado para você. O inimigo, ele não pode impedir, a não ser que você dê liberdade a ele para lhe manipular e você mesmo destruir a sua vida. Ele não tem legalidade sobre você, sobre os seus filhos, a não ser que haja uma brecha, uma fragilidade. E então ele entra para matar, roubar e destruir. Espírito Santo, eu creio no poder que há na tua palavra. Eu sei que muitos, ó Pai, precisam ser sóbrios, vigilantes, porque estão cercados pelas artimanhas, as ciladas do inimigo. Estende a tua mão sobre a tua igreja, ó Pai. Nos protege da fúria de Satanás. Cobre-nos com o teu sangue. Esconda-nos debaixo das tuas asas. Para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Que venhamos sair daqui com discernimento em nosso coração. Com a percepção do que é bom e o que é mal. Não deixe que o inimigo venha nos manipular, pois ele é o mestre da manipulação. Não deixe que venhamos, ó Pai, ser manipulado por os seus servos, os seus adeptos, aquelas pessoas que estão tomadas pela impiedade, que têm prazer em praticar o mal. Nos dê coragem, nos dê ousadia para nos posicionarmos nesta terra. Somos os teus embaixadores. E como embaixadores precisamos, ó Pai, andar em total dependência. Precisamos ser governados por Ti. E só resistir no inimigo é que viveremos em total obediência, ó Pai. Então não permita que venhamos ouvir a voz do inimigo, mas que venhamos ouvir a Tua voz e andar debaixo da Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Não dê ouvido à voz do inimigo. Ele é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade. Dê ouvido ao Senhor e faça a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pode ser que ninguém acredite, pode ser que chame você de tolo, de ignorante, de louco, mas faça a vontade dele. Nós estamos com essa porta aberta, fazendo a vontade do Senhor. Um dia vão bater nessa porta e vão dizer, cadê aquele povo barulhento? Cadê? Um dia vão bater nessa porta e vão dizer, eu quero cultuar, eu quero buscar a Deus. Mas a palavra diz, buscar-me-eis enquanto se pode achar. Invocar enquanto ele está perto. Mas haverá um dia que muitos tentarão invocá-lo, mas não será mais possível. Estarão entregues às garras de Satanás. Eu convido você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Coloque em suas mãos, eu vou orar e logo após você vai depositar no gasofilaço. Deus, Tu sabes que é com as contribuições dos Teus servos que estamos avançando na propagação do Teu Evangelho. Muitos estão sendo alcançados, ó Pai, pela Tua palavra. Recompense-os, ó Pai, alargue os seus celeiros, transborde a sua sementeira, que nada falte, ó Pai, para que os Teus servos possam honrar os seus compromissos. Cubra-os com Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para depositar no altar do Senhor a sua contribuição.